Você realmente conhece a pessoa com quem você está se relacionando? Você sabe quais perguntas você deveria fazer para conhecer melhor essa pessoa ainda no namoro e antes de tomar uma decisão para se casar ou não com ela? Então, esse é o segundo vídeo de uma série chamada Conhecendo Seu Namorado. E nesse vídeo nós vamos falar sobre perguntas que você deve fazer para conhecer melhor a família de origem da pessoa com quem você está se relacionando. Mas, antes que eu fale que as perguntas são essas, eu gostaria de te convidar para ativar as notificações, se inscrever nesse canal e deixar o seu like nesse vídeo. Gostando ou não da família do seu namorado, fato é que se vocês evoluírem para um casamento, você também casará com essa família. E é por isso que é importante que vocês conheçam a família um do outro. Mas como é que a gente conhece a família um do outro, Andréia? Eu vou te falar 5 perguntas que vão te ajudar a avaliar essa família e entender um pouco da bagagem familiar que essa pessoa com quem você está se relacionando está trazendo para o relacionamento. A primeira pergunta é: como você descreveria a situação conjugal dos seus pais? Como você vê o casamento deles? E tem algo que você faria diferente deles? Por que essa pergunta ela é muito importante? Primeiro, que você vai entender como a outra pessoa entende essa relação dos pais, a relação do matrimônio deles. Talvez, por exemplo, os pais sejam separados e essa pessoa acredita que é bem normal se divorciar, separar. Fala assim, mas eles não davam certo mesmo, era melhor que eles tivessem se separado. Então você já entende que aquela pessoa tem uma crença sobre divórcio, que divórcio é normal. Se a gente não estiver dando certo, a gente vai se divorciar. Então preste atenção nesses sinais. Outra coisa, é bom que quando você for fazer essas perguntas, você já conheça a família da pessoa com quem você está se relacionando. Para quê? Para que você já tenha observado algumas coisas que se ele não disser, você pode dizer. Como assim? Você percebeu que toda vez que os pais dele discordam de algo, o pai trata a mãe de uma forma muito ríspida. E se ele não falar que essa é uma situação que ele desaprova e que ele gostaria de fazer diferente no casamento, depois dele já ter dito tudo que era importante para ele ou não, você pode falar. O que você acha de quando seus pais discordam da forma como seu pai trata sua mãe? E aí deixe que a pessoa fale. Talvez ele vai falar assim, normal, nunca vi nada diferente. E se a pessoa não falar isso, não é a hora de você brigar e falar assim, como assim você não viu nada de diferente? Olha como o seu pai fala com sua mãe. Calma, calma. Não precisa se estressar. Talvez ele não lembre de uma situação, talvez você presenciou e aquilo foi muito marcante para você, mas talvez para ele acontece com tanta frequência, sempre foi assim, que ele nem conhece outra forma de reagir e você pode falar nesse momento. Olha só, toda vez que isso acontece, eu percebo que ele se altera demais com a sua mãe. E eu não vejo isso como algo normal. Então, eu gostaria que a gente combinasse que se isso acontecesse com a gente, você não reagisse da mesma forma que o seu pai. Entenda, tudo aquilo que você não gosta no outro, tudo aquilo que você não gostar no relacionamento dos seus pais ou dos seus sogros, não é para você querer mudá-los, é para você mudar o seu relacionamento, tá bom? A segunda pergunta é: como seus pais criavam os filhos? Você gosta dessa criação? Você aprova essa criação? Você faria a criação dos seus filhos da mesma forma que os seus pais fizeram com você? A partir dessa pergunta, vocês podem discutir como vocês foram criados. Olha, a gente foi criado assim, eu acredito que isso foi muito importante na minha formação, ou eu acredito que meu pai fazia isso ou fazia aquilo e eu jamais faria isso com os meus filhos. E essas são conversas importantes para que vocês possam ir construindo aquilo que desejam na família que vocês vão ter. É lógico que esse também é um ótimo momento para vocês conversarem sobre: nós queremos filhos? Quantos filhos nós queremos? Quando vamos querer esses filhos? Para que vocês não tenham problemas sobre isso depois. A terceira pergunta é: que tipo de relacionamento você tem com seu pai? Você pode falar assim, nossa, Andréia, falar sobre isso é tão difícil porque meu pai não presta, meu pai foi terrível comigo. Ok, deixa eu te fazer pensar sobre algo. Na Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe. André, mas se você soubesse como meu pai foi, você não estaria falando isso. Na Bíblia não fala honre pai e mãe que foi bom, honre pai e mãe que fez tudo por você, honre pai e mãe que não te abandonou, honre pai e mãe que só acertou com você. A Bíblia fala honre
pai e mãe. E por que na Bíblia fala para honrar pai e mãe? Porque a promessa de honrar pai e mãe é para os filhos. Fala que aquele que honra pai e mãe vai ter uma vida longa e vai viver bem. Então, esquece essa ideia de que eu não farei isso por meu pai porque ele não merece. É porque você merece ter uma vida longa e viver bem. Quando eu falo para vocês fazerem essa pergunta, e da mesma forma também eu falo para vocês compartilharem sobre o relacionamento de vocês com seu pai, é uma pergunta muito importante, porque você vai perceber se essa pessoa honra ou não esse princípio. E vai perceber se a vida dessa pessoa tende a ser boa, tranquila, se ela não carrega um fardo como esse, de não gostar, de não conversar com o pai, de não querer saber do pai, ou de ter ódio do pai. Então, preste muita atenção nisso. Inclusive, se possível, ajude essa pessoa a ver com outros olhos essa situação de honrar pai e mãe. Eu sempre falo que aquela pessoa que não consegue honrar quem veio antes dela, que são os pais, não consegue honrar quem veio depois, que é a pessoa com quem está se relacionando. Então, preste muita atenção. Além disso, tem os bloqueios mais severos que nós podemos ter na nossa vida, tem relação com paternidade. E eu falo que isso, de fato, é uma estratégia maligna para que nos afaste de Deus. Porque quando a gente tem bloqueio com o nosso pai terreno, é bem complicado a gente ver a figura de pai com bons olhos. É por isso que a gente tem que tratar disso. E a quarta pergunta é: qual é a natureza do seu relacionamento com a sua mãe? Quando eu falo de natureza, é como é o seu relacionamento com a sua mãe. Além dos princípios que a gente já falou, do princípio de honrar pai e mãe, de poder também ser grato aos seus pais por tudo que eles fizeram, aqui também é importante ressaltar uma observação. Qual seria? Que é, por exemplo, geralmente os filhos de mães separadas, ou de viúvas, ou de mães que sofreram muito em seus casamentos, principalmente os homens, eles têm uma tendência a super proteger essa mãe, ou de se colocar no lugar de homem na vida dela. Tipo, eu vou ser o homem que nunca vai te fazer sofrer, mãe. Eu vou ser o homem que sempre vai cuidar de você. Eu vou ser o homem dessa casa. E é como se aquela pessoa estivesse ocupando o lugar do marido que a mãe perdeu, que a mãe não teve ou que foi ruim para ela. Qual que é o risco disso? É que quem já ocupa esse lugar com alguém não tem espaço para ter outra mulher. Então, se a mãe dessa pessoa vai ser sempre a mulher da vida dele, ele não tem espaço para ter outra mulher. E aí você tem que tomar cuidado com isso, porque normalmente essa situação é clara, escancarada. Ele já te fala, ele sempre vai te falar: a minha mãe vai vir em primeiro lugar em tudo. A minha mãe, se ela precisar de qualquer coisa, eu vou te largar com você mesmo se você estiver precisando de algo. E eu vou lá, é com ela. E essas situações, André, você tá falando que a pessoa não pode socorrer a mãe? Não, não tô falando disso. Eu tô falando sobre prioridade, sabe? Você precisa entender se em algum momento você vai ser prioridade na vida dessa pessoa, se em algum momento essa pessoa vai cuidar de você. Na Bíblia fala sobre unidade, que o único com quem você se faz um é com o seu cônjuge. E a Bíblia fala também que o papel do homem é morrer pela sua esposa, se isso for necessário. Então a primeira pessoa que deve ser protegida, a primeira pessoa que deve ser cuidada, a primeira pessoa que ele tem ali na vida dele depois do casamento precisa ser a esposa e não a mãe. Quando essas relações não ficam claras, vai existir conflito. Talvez você que não passe por uma situação como essa fale assim: nem precisa estar falando sobre isso. Mas para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo e vivem situações como essa, que ignoraram durante o namoro, vão falar assim: meu Deus, eu precisava ter prestado atenção nisso para eu não ter entrado em um casamento assim, em que eu estou sempre no escanteio, em que eu nunca sou prioridade, em que eu sempre sou deixada de lado. Então preste atenção nisso. Quer dizer, de novo, vou ressaltar aqui que a gente não deve cuidar dos nossos pais, não. Quer dizer que a gente precisa cuidar, que a gente precisa honrar, que a gente não pode deixá-los desamparados, mas a gente não pode ocupar um lugar que não seja de filho ou de filha na vida deles. Dito isso, vocês têm boas conversas pela frente. Não ignore o poder dessas perguntas e sim, busque respostas para cada uma delas.